Ó, se você clicou nesse vídeo, você já sabe que varizes não são exclusivamente das pernas, tá? Mas agora, varizes pélvicas, varizes em volta do útero, isso existe de verdade? Bom, eu sou o Dr. Cleiton de Paula e vou te explicar tudo sobre as varizes pélvicas, o que causam, de onde vêm, quais são os sintomas e, principalmente, tem tratamento isso? Tem como resolver essas varizes pélvicas? Eu sou o Dr. Cleiton de Paula, cirurgião vascular, o cirurgião que resolve as suas dúvidas. Sim, as varizes pélvicas existem, tá? Muitas mulheres possuem varizes ao redor do útero. Elas podem ser causas de dor na região pélvica. A região da pelve é a região que vai da região ali da cicatriz umbilical, do famoso umbigo, até mais para baixo. É o famoso pé da barriga, tá? E isso pode ser uma causa de dor crônica e muitas das vezes a mulher não descobre. Mas, felizmente, as coisas mudaram, a gente tem métodos diagnósticos e o tratamento dessa doença é muito simples, muito tranquilo, tá? E você vai descobrir, só você continuar com a gente nesse vídeo até o final. A causa das varizes pélvicas é a mesma causa das varizes das pernas, ou seja, o sangue que deveria subir em direção ao coração, ele volta, só que dessa vez, em vez de ele ficar preso nas pernas, ele fica preso em volta do útero. É lógico que essa quantidade de sangue em volta do útero, nessa região da pelve, principalmente no período perimenstrual, onde o útero já passa por um processo mais inflamatório, descamativo, você piora a dor, piora o desconforto, a sensação de peso, as cólicas, tudo isso fica pior e fica mais doloroso. Além disso, essa doença, ela pode ser causa do aparecimento de varizes que nós chamamos de varizes atípicas. Então, já saiba você, varizes em volta da vagina, da vulva, no introito vaginal ou varizes ali na raiz da coxa podem ser um sinal, e é um sinal importante, de que talvez você tenha varizes em volta do útero. Muita gente não sabe, muita gente só descobre isso nesse momento. Durante a gestação, que é um período onde o útero cresce bastante, e como o útero cresce, à medida que o bebê se desenvolve, todos os vasos em volta do útero crescem na mesma velocidade, na mesma proporção. Como eles crescem, essas varizes paruterinas, essas varizes pélvicas, elas aumentam de tamanho também. Então, é muito comum durante a gestação, durante a gravidez, mesmo mulheres que nunca tinham percebido varizes ao redor da vulva, da vagina, da região ali, da região inguinal, que é a virilha, ou nas coxas, elas conseguem perceber isso. E é óbvio, depois que o neném nasce, isso melhora, mas é um indicativo de que você tem a doença ali, tá? De que você tem as varizes pélvicas. Além da dor, o risco para uma gestação de você ter um parto mais difícil, um parto que pode evoluir para uma hemorragia, ela é causa também de uma coisa que a gente chama de dispareunia. Dispareunia é dor durante a relação sexual, tá? É muito comum nessas mulheres. E os sintomas delas se confundem com outras doenças ginecológicas, como a endometriose, algumas infecções e afecções do próprio útero. Então, toda vez que a gente tem essa dor no pé da barriga, ou seja, na região pélvica, a gente precisa investigar também varizes pélvicas. Principalmente se essa dor for uma dor crônica, for uma dor persistente. Bom, e como é que eu faço o diagnóstico disso? Como é que eu sei? Como é que eu vou conseguir descobrir se eu tenho isso? O primeiro passo é alguém suspeitar disso, seja o seu ginecologista obstetra, seja o seu clínico, seja o seu angiologista ou cirurgião vascular. Mas um exame que é muito comum e que é de rotina anual para a mulher pode sugerir a presença de varizes pélvicas. Esse exame é o ultrassom transvaginal. Então, o ultrassom transvaginal com Doppler, ele é capaz de sugerir ou de pensar ou de ser presuntivo para que você tenha varizes pélvicas ou não. Ele consegue ver essas veias dilatadas e de maior calibre. Uma vez que você identificou ou suspeitou das varizes pélvicas, seja pelo ultrassom transvaginal, seja pelo ultrassom normal, ou simplesmente pelas essas varizes na raiz da coxa, na região da virilha ou na região perivaginal, você deve fazer uma pesquisa mais aprofundada. Essa pesquisa deve ser acompanhada por um angiologista ou cirurgião vascular e inclui um exame que a gente chama de angiotomografia. O que a angiotomografia faz? Ela é uma tomografia, tá? Então é no mesmo aparelho da tomografia, mas a gente usa um contraste de maneira com que a gente consiga ver principalmente os vasos. Então a angiotomografia é uma tomografia para ver vasos, tá? Nesse caso, o que a gente vai ver? A gente vai ver duas veias que a gente chama de veias gonadais e todas as varizes que estão ao redor do útero. E eu tenho varizes pélvicas. O que vai ser de mim? O que eu vou fazer? Como é que vai ser a minha vida? Bom, as varizes pélvicas, o tratamento dela pode ser de duas formas. Tem o tratamento tradicional, que é o tratamento onde você pode fazer uma cirurgia aberta, com corte, abrir, ir lá e fazer uma ligadura, ou seja, dar um ponto nessa veia. Esse é um tipo de tratamento que, por sinal, foi um tratamento que foi abandonado, praticamente não é realizado. E existe o tratamento minimamente invasivo, percutâneo. Como é que é o tratamento minimamente invasivo e percutâneo para o tratamento de varizes pélvicas? Habitualmente, a gente faz isso por cateterismo. Para quem não sabe o que é um cateterismo, a gente pega uma veia, seja aqui no braço ou na região da virilha,
com uma agulha, com um dispositivo que a gente chama de introdutor, como se fosse uma agulha. Por dentro dele, a gente caminha com alguns aparelhos por dentro da circulação, observando num equipamento. Nós vamos até essa veia que está doente e no caso dela, nós colocamos o que a gente chama de molas de liberação controlada. Então a gente coloca algumas molinhas que vão fazer o quê? Impedir com que esse sangue volte a descer em direção à região em volta do seu útero. Como esse sangue não consegue voltar mais, ele deixa de ficar ali na região em volta do seu útero e essas varizes desaparecem, murcham e morrem. É um procedimento muito tranquilo, faz de manhã, vai embora de tarde, faz com sedação, geralmente é um procedimento muito do bem, é um procedimento muito tranquilo e que acaba com esse problema. A gente tem um empecilho aí, onde o tratamento das varizes pélvicas não conta no rol da ANS, então para que a gente consiga fazer essa cirurgia por convênio é bem difícil. No Sistema Único de Saúde também a gente encontra muita dificuldade, mas é justamente essa a função desse vídeo, esclarecer que essa é uma doença feminina, que é uma doença importante, que é uma doença que merece tratamento, que é uma doença que você precisa ir atrás, identificar e tratar, seja pelos riscos, seja pelas complicações, seja pela dor e seja por todo o mal que ela causa. Ela ainda pode ter outras complicações, além da hemorragia, da dor, você pode ter uma tromboflebite nessas vezes, uma trombose mesmo dessas varizes em volta do útero. Então, muita coisa pode complicar e isso pode ser muito ruim, principalmente para aquelas gestantes ou para aquelas mulheres que desejam engravidar. Varizes pélvicas, varizes em volta do útero, elas existem sim. O diagnóstico, ele é fácil, relativamente fácil de ser feito, mas você deve suspeitar de varizes na região da coxa, virilha, ou varizes na região vaginal ou no introito vaginal, principalmente durante a gestação. Um exame de rotina, que é a ultrassom transvaginal, da rotina da mulher, da rotina de saúde feminina anual, pode ser o primeiro passo para você identificar isso. Uma vez identificado, o ginecologista obstetra, junto com o angiologista ou cirurgião vascular, vão propor o tratamento ideal para você, que hoje, graças a Deus, pode ser um tratamento minimamente invasivo, que você faz e vai embora para casa no mesmo dia. Então, manda isso daqui para alguma colega sua que você suspeita que tem varizes pélvicas ou que já ouviu falar disso ou que tem alguma variz que seja atípica, tá? Compartilha com todo mundo. Se você gostou, segue a gente aqui, se inscreve no canal. É muito importante pra gente continuar fazendo esse trabalho informativo. E mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui nesse vídeo. Tchau, tchau.